Oi, você que está nos assistindo, você está aqui conosco no Inspira Pod, esse podcast que existe para inspirar você na sua jornada de vida, as suas mazelas aí espirituais, pessoais, profissionais, mentalidade, psicológico e, lógico, também cuidar da saúde também. Então a gente faz um mix aqui de tudo isso, traz pessoas legais que vão contar suas jornadas pessoais aí, o que que elas fazem, o que que elas estão aprontando na vida delas e como que essas coisas ajudam as pessoas a ir para frente aí na sua caminhada, certo? Eu tô aqui com a minha companheira de bancada, Lala, que tá sempre aqui com a gente. Oiê! E Há aí? 2 anos, né, Há 2 Lala? anos, graças a Deus, já vai fazer agora em agosto 2 anos, olha isso. 2 anos de Era pra ser caminhada. só uma temporada, a temporada, ó, prolongou. Prolongou. E jornada é uma coisa importante na vida, né? Importante, com certeza. E a gente vai seguindo aqui a nossa jornada, né? E nesse seguir jornadas, a gente fica imaginando assim, que tem gente às vezes que está passando por dificuldades nas suas jornadas Com pessoais, não certeza. Acho que tem? todo mundo tá passando por algum deserto em algum momento da vida. A gente está num momento que as pessoas estão muito perdidas, não estão lá? Então, eu acho que até às vezes a gente, né, acontece algo, a gente às vezes não sabe como lidar com aquilo, não sabe como contornar ou sair daquela situação. Então, eu acho que o Inspira pode ter essa missão também, né? Às vezes é um momento importante para as pessoas fazerem um mergulho profundo assim em É, algumas coisas, não é? com Tipo, certeza. pararem, mergulhar. Eu falo que toda tempestade que vem, às vezes ela vem, destrói tudo, mas é porque é necessário para realmente reerguer algo do zero de novo, né? Algo que faça sentido com uma base mais forte, né? Sim, tem muitas iniciativas bacanas hoje acontecendo por aí, né? Uhum, Em diversos lugares, em isso. diversas religiões, crenças, né? O pessoal cada vez mais tentando ajudar as pessoas nas suas jornadas Sim. com programas legais, com projetos legais, Uhum, né? E eu acho que hoje nós trouxemos aqui duas pessoas para falar de um desses projetos, não é isso? uhum. É um É um movimento movimento, muito é legal. mais do que um projeto, é um É um movimento. movimento, é. Eu até trouxe só uma breve inicialização aqui para vocês, para quem ainda não conhece, Beleza, fala lá pra para daí a gente. gente apresentar os nossos convidados, tá? Então, hoje, o movimento é dos legendários. É um movimento cristão voltado para homens que desejam viver uma fé prática, depois vocês, por favor, me corrijam, profunda e intencional, focada em identidade, masculinidade bíblica, cura emocional e seu próprio chamado. São horas intensas e transformadoras, nos quais os participantes enfrentam desafios físicos, espirituais e emocionais. Tudo com o propósito de restaurar a verdadeira identidade em Deus. É um ambiente de muito confronto interno, renúncias de máscaras, libertação e ativação de propósito. Muitos homens saem completamente impactados, mas conscientes do papel como líderes, maridos, pais e homens segundo o coração de Deus. E nós temos aqui a Suelen e o Pedro, sejam bem-vindos, Muito Obrigada. obrigado. para falar desse movimento que tem crescido cada vez mais, que é o Sim. Legendários. Glória a Deus, sim. Obrigada. O que eu falei é mais ou menos isso? Exatamente isso. É? É. Isso mesmo. E eu vou te falar uma coisa, é uma sensação de coração, tá? Que isso era necessário, né? Que a gente está no momento onde eu vejo muito se fala, desculpem as Não. meninas, mas assim, do que é ser mulher e tal, Uhum. enfim, Empoderar. tirando as coisas que a gente sabe aí que tem finalidades políticas por Sim. trás e tudo mais, mas assim, o mundo ele caminha, né, com esses dois polos aí do que é Deus, né? O masculino e o feminino, né? E assim, e o momento que a gente sente como homem, né, que o ser homem é uma coisa muito pichada, não é? Tipo assim, se você é homem hétero hoje em dia e tem determinados anos de vida, né, tipo um pouco mais velho, você é o exemplo de tudo de ruim que está acontecendo no planeta Terra, né? E eu acho que isso deve ser muito complicado para homens mais velhos, mas também para jovens, né? Eu vejo, por exemplo, que a juventude, os meninos já não sabem mais o que é ser menino no sentido bacana da palavra, vamos dizer assim, que eu vi aqui, que é no sentido bíblico, Bíblico, né, da exatamente. masculinidade, que eu achei esse termo fantástico. Quando eu vi aqui, eu falei, cara, é isso. É o termo mais legal que eu achei para definir isso, né? Porque a gente precisa disso, não precisa, Pedro? Exatamente. O movimento legendário, a base dele é sempre a base bíblica. Então, qualquer coisa que a pessoa não concorde com o que está na Bíblia,
ela vai discordar do movimento legendário, porque o movimento legendário é baseado tudo na Bíblia. É nessa masculinidade bíblica. E em cima do que você acabou de falar, ontem, por coincidência de Deus, nós estávamos no REM, que é um movimento dos legendários para casais, Certo. e que a Alejandra, esposa do Chep, que é fundadora do REM, o Chep Putsu é o pastor da Guatemala, que fundou os Legendários em 2015, há 10 anos atrás. Então, mês que vem, em julho, agora tem um top de 10 anos comemorativo na Guatemala, onde tudo Legal. começou. E a sua esposa, pastora Alejandra, ela iniciou o REM junto com ele, que é o Reto de Empoderamento Matrimonial, que é o Desafio de Empoderamento Matrimonial para casais. Então, onde os casais sobem a montanha juntos. Nós já fizemos esse Ai, pet que aqui legal. do REM, nós já fizemos 3 vezes, nós conquistamos a montanha juntos. Ai, que A legal. primeira vez, nós nos tornamos o casal REM 2256, que tem um número também. E aí, por 2 vezes, nós já servimos, e esse final de semana nós estávamos em serviço lá, e nós recebemos uma ligação do Chep, que ele estava em Maringá. O voo dele era para ir para Marília, e aí arremeteu e ele pousou em Maringá. Que legal. E aí, no meio do REM, ligou para a coincidência, né? coordenação, ó, preciso que me busque aqui. Tô indo. Aí, exatamente. Aí, no meio de todos os casais servidores lá, eles me solicitaram para poder ir buscá-lo no aeroporto, junto com o Massolinho. Um abraço pro Massolinho aí, nosso diretor executivo de Maringá. E aí nós fomos, buscamos o Chep, ele deu uma palavra fantástica de Deus no REM ontem. E aí ele solicitou que ele precisava aí, que ele tinha um compromisso numa igreja em Marília, que levassem eles para Marília, ele e o grupo que estava com ele. E aí, de novo, eu fui. Então, ontem eu estava com o Várias fundador horas do com movimento, ele. que é o legendário 003, Aham, que é o Chep Putsu. A gente segue Jesus, que é o legendário 001, aham. e o Chep é o fundador do movimento, ele é o 03. E ontem nós estávamos e nós fomos conversando durante ali 3, 4 horas, né? No carro, e nós fomos conversando. E exatamente o movimento legendário surgiu quando o Chep estava no aeroporto na Espanha, e ele estava escrevendo seu livro, e ele conversou com uma mulher e falou: o que você me fala sobre o homem? O que você me fala sobre o homem e a mulher nos dias atuais? E ela falou: a gente não precisa mais do homem. A gente precisa do homem só para reproduzir. Porque as mulheres hoje estão empoderadas. As mulheres hoje, no ambiente de trabalho, elas estão capacitadas para poder fazer, para poder dar aula, para poder dirigir, para poder ir e vir. E a gente só precisa do homem para se reproduzir. Essa foi a frase dela. Sim. E aí isso impactou muito ele, porque exatamente essa leitura que você fez. O mundo hoje precisa da masculinidade, e não é da masculinidade do macho, do agressivo, Agressão, né? Não é do isso. só eu tenho razão, nada Eu disso. que mando em tudo, Eu que mando. né? É a masculinidade bíblica. Qual é a função do sacerdote no lar? Qual é a função como esposo? Qual é a função como filho, no caso dos homens solteiros que estão mais ligados Sim. ao pai e à mãe? Aham. E qual a função dos pais? Nós temos filhos, né? Qual é a função dos pais com os filhos? Ensinar no caminho. Não o caminho, né? No caminho. Então a gente tem que caminhar e ensinar os nossos filhos. E daí que surgiu exatamente o movimento Legendários. Nossa, que legal. Que bacana, hein? Assim, eu fico vendo que é uma necessidade muito grande, porque assim, eu vejo muitos lares perdidos, porque as pessoas já não sabem muito mais qual lugar. é o seu papel, né? É? E eu imagino que para a mulher também, hoje em dia, é um fardo muito grande. Às vezes ela tem um companheiro, ela tem alguém que está lá do lado dela, que está com problema com esse entender o que é ser homem, ou esse elemento masculino, e ela começa também a misturar e começa a assumir coisas que não são dela e tudo mais, deve virar uma confusão, né? Dentro de uma casa, de um lar, deve virar Sim. uma bagunça, né? Fora que muitas mulheres, elas não têm a oportunidade de voltar pro polo feminino dela, porque ela não tem a pessoa em casa Sim. que Que dá esse suporte que pra dá ela, esse né? Que dá esse suporte, suporte, né? Exatamente. Eu mesmo tenho uma amiga que ela é mãe de 2 meninos e o pai, Então, né? é E ela que- fala, eu sinto falta de uma presença masculina na minha casa, porque eu não quero assumir esse papel. Sim, Porque não é o papel não dela. é o papel dela. E, na verdade, o que acontece é o que... Eu falo assim, tudo tem uma origem também, né? Então, todos nós temos uma história. Como você foi criada, o que foi cobrado lá na infância, que hoje a gente fala muito de inteligência emocional e cura e tudo mais. Então, assim, ó, bem breve, eu sempre tive meu pai e minha mãe. Uhum.
E meu pai faleceu quando eu tinha de 11 para 12 anos. Minha mãe era uma mulher nova na época, ela era mais nova do que eu tenho hoje de idade. Então, assim, com 4 filhos. Nossa. Eu acredito hoje, olhando meu passado, que isso me criou algo, tipo, um dia eu posso perder esse meu marido. Então, eu não queria casar. Eu falei, todos os dias eu falo, né? Graças a Deus, Deus não ouviu minhas orações. Porque geralmente as mulheres falam, ai, meu Deus ouviu minhas orações. Ele não ouviu minhas orações. Porque eu não queria casar e não queria ter filhos. Certo. Porque isso trouxe um trauma, algo na minha mãe que ela sofreu muito, entrou em depressão, porque ela não sabia. Tipo, Imagina, com 4 crianças. entendeu? Ficou muito pesado o fardo pra ela. E ela cuidou de todo mundo, nós nos formamos, conseguiu estudar todos, foi uma bênção, enfim. E aí eu não queria trazer isso. Só que, né, Deus tem os planos dele, me trouxe o Pedro. Só que minha mãe falava assim pra mim: você precisa trabalhar. Você tem que estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Então, minha cabeça Não pode depender de homem. Exatamente. É a frase. Então, quando eu conheci o Pedro, até então, eu não queria casar porque eu falava assim, dá muito trabalho casamento. Porque, bicho, brigou, vai ter que ficar na mesma casa. Né? Então, já que é pra me conquistar as coisas sozinhas, eu não preciso dele. Então, eu sou essa mulher lá de 10 anos atrás, que o Chep comentou, porque eu fui criada dessa forma. Sim. Até como instinto de proteção materna, Materna. pelo que ela tinha vivido, a minha sogra, Exatamente. ela transmite isso, Com né? certeza. E minha mãe nunca falou sobre mal dos homens, de hipótese alguma. Pelo contrário, sempre elogiou meu pai, falou que amava ele, só que ele teve um problema de saúde e acabou falecendo. Sim. Coisas que podem acontecer. E então eu criei isso. E quando conheci o Pedro, graças a Deus, eu encontrei a Cristo e as coisas mudaram. E eu tive que ser desconstruída disso. É fácil? Não é. Então eu era bancária, eu era gerente de banco. E aí eu, né, trabalhava muito e minha vida era só trabalhar. E o Pedro falava assim, nossa, falava o nome da empresa que eu trabalhava, né? Nossa, tal empresa, minha, né, Banco X, minha vida, porque era minha vida mesmo aquilo, Olha só. né? E aí até a gente casar, tudo, eu tive que ser desconstruída. E o movimento legendário, Sim. embora venha ter, né, 1 ano e meio que o Pedro fez, vai fazer 2 anos, foi me tratando como mulher, porque eu tive que voltar, né? Fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta, começar tudo de novo. Mesmo que já faziam alguns anos que a gente estava casado, e eu já o respeitava e tudo, tem hora que eu falo assim, a mulher que existe em mim, porque hoje em dia, né, as mulheres estão empoderadas demais, então eu falo assim, a mulher que existe em mim quer atropelar, às vezes, a calmaria do marido. Então, vamos viajar. Eu pegava as malas e colocava dentro do carro, eu não queria esperar ele. Porque eu não tinha paciência, então eu resolvia o meu problema. E hoje eu falo que, graças a Deus, esse movimento legendário veio para tratar ele, mas tratar a mim. Pra que eu vou carregar um peso que não é meu? Isso é responsabilidade do homem, não o peso exatamente da mala. Mas, assim, tem coisas que ele tem que fazer, que eu não preciso fazer, que é difícil. Sempre falo para as mulheres, né? É muito difícil de desconstruir isso, mas é necessário. Porque eu preciso dele, né? E quando ele foi a primeira vez, Deus já foi ministrando meu coração. O quanto eu preciso dele, como marido, como pai, como homem. E por isso que a gente é tão fã, assim, que a gente foi se metendo e... Eu vou até perguntar sobre uma isso. coisa recíproca, né? E eu vejo assim, por exemplo, quando eu olho, eu entendo assim, como que muitas mulheres se tornaram, vamos dizer assim, chateadas, magoadas com um homem, mas com talvez aquele tipo de homem que era culturalmente o homem modelo, né? O cara que tinha que trair a mulher, Exatamente. o cara que tinha que ter outras mulheres, o cara que bebia, o cara que batia, o cara que... Enfim, todos aqueles atributos ali não são atributos de um homem digno, Exatamente. de um homem honrado, de um homem igual vocês colocaram assim, o homem bíblico, né? Exato. Vamos dizer assim, isso é totalmente diferente. Então você tem que... tudo bem, aquela construção ali não é legal. Não é legal para a mulher, não é legal para a família e não é legal para o próprio homem, né? Mas aí você tem que reconstruir, ou seja, construir uma nova identidade. Que identidade é essa? Aí vem o Legendários, é isso. Apresentar para esse pessoal que não sabe qual é a identidade dele, porque tem gente que tá perdidaça. Tem. Né? Exato. Tá, eu não posso ser mais aquele homem lá que eu via o meu avô, não sei o que, falar que era legal, porque isso aí não presta, já entendi.
mas eu não sou mulher, eu sou um menino. E aí, beleza. E aí, como eu sou? É isso que o Legendário traz, a construção de uma nova imagem aí para esse homem. Na verdade, a gente usa até por força de hábito, a gente conversa, porque o tema tá muito em alta. Então, o nome Legendários, na hora que você fala, tudo se remete a Legendários. Mas qualquer legendário, ele vai falar a mesma coisa, que é o quê? O legendário, ele é uma ferramenta, ele é um movimento. O Legendários não faz nada. Tudo é através de Jesus Cristo, o legendário número 1. Então, tudo... Você vai ser transformado se você subir a montanha? Peraí. O fato de subir a montanha não vai transformar ninguém. Falar igual Moisés falou lá atrás. Em vão eu irei se a tua presença não estiver comigo. Ótimo. Então, a montanha, a montanha não faz nada. O movimento Legendários não faz nada. O que o movimento Legendários foi criado e o que acontece é, ele tira o homem da sua zona de conforto, do teu sofá, da tua rotina, do celular, daquela procrastinação que ele está no dia a dia, tira ele daquele ambiente e coloca ele num outro ambiente que ele vai ser confrontado, que ele vai ter um encontro com o legendário número 1, com Jesus. Então, quem transforma é Jesus. Quem transforma é a verdade bíblica. O movimento Legendários, ele é só uma ferramenta que leva o homem que quer Esse é o ponto, a né? mudança. Ele tem que escolher, tá lá. Eu Com brinco certeza. no particular. Escolher mudar, Mudar. Né? Então, Exato. Eu brinco no particular porque está escrito na Bíblia. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Certo. Então, o homem que vai pro legendário, ele tem que abrir a porta. Eu brinco que se não fosse o movimento cristão, o movimento legendário é fantástico e daria 100% de aproveitamento. Mas não dá para fazer 100% de aproveitamento, porque 100% dos homens vão abrir a porta do coração para receber Jesus? Se 100% abrir, eles vão ser transformados. Porque se esse quarto que tiver todo escuro e eu acender uma luzinha no cantinho, ele clareia. É isso. Porque onde Jesus entra, vai mudar. Aonde o Espírito Santo toca, ele muda. Não tem como o homem abrir. E ele pode abrir o coração dele no dia a dia, sozinho na casa dele. Mas ele abre. Sabe por quem que ele abre? Para todos esses outros estímulos aí que você falou, que tem gente usando ele para algum lugar. Nós estamos sendo Ele tá indo pra algum lugar. bombardeados. Você lembra o aquele tempo filme do todo. vampiro que falava assim, eu só entro na casa de quem abre a porta. Quem né? dá permissão. E de quem dá permissão. Mas qual tipo de permissão e para quem nós estamos dando a permissão hoje? No dia a dia? Não querer causar muito transtorno. Mas já causando. Mas já causando, a porta do celular é a maior porta aberta hoje, né? A maior Tanto porta para as crianças, aberta, né? quanto para os homens, quanto para as Sim. mulheres. Então é o que você falou. Se ele pode abrir a porta para Jesus numa igreja, ele pode abrir a porta para Jesus quarto. no quarto Sim, dele. sozinho. Porque Uhum. nós estamos vivendo na época da graça. Jesus já veio, já rasgou o véu. Deixou o Espírito Santo conosco. Se fosse lá atrás, não quero estender, era outra situação. Tá. O sacerdote que ia queimar, fazer um local e tal, para poder ter a presença de Deus. Hoje nós temos a presença de Deus disponível. Certo. Só que o movimento que o homem está no dia a dia, o homem, ou a mulher, ou a criança, ou o adolescente, ou o aposentado, que ele está no dia a dia ali, ele vai parar e falar, é de Jesus que eu preciso? Se ele parar, lembra do quarto escuro, acender a luzinha, vai clarear. O Espírito Santo vai tocar. Ele vai ser transformado. Então, o homem precisa ir para o legendário para ser transformado? Não. O legendário é apenas uma ferramenta. Existem diversas outras. Tem um amigo, um líder espiritual, um culto, uma missa, um local que você vai abrir o teu coração para Deus e vai ser transformado. É que a diferença é que o movimento impacta tanto, porque na nossa região aqui, que a nossa sede regional é Maringá, e a gente tem umas outras sedes, Arapongas, Apucarana, Londrina, que na sede regional de Maringá, a gente sobe com 300 homens. É muito bonito. É muita 300 gente. Homens, Então, assim, 300 homens fazendo fora, pela isso que eu ia primeira falar. vez. Pela primeira vez. E mais, Com certeza, geralmente, 350 homens trabalhando, servindo, que já fizeram legendário, já são legendários, estão ali servir para que aqueles novos homens tenham a experiência que eles tiveram. Cara, quer dizer, no evento vocês levam ali hoje... 650 homens em torno para a Deus. montanha. Meu Deus. É homem. É muita gente, muito E a bom. montanha tem que ser grande também. Pra caber todo mundo. Exatamente. Então, assim, você imagina a gente fizer um evento na cidade.
Certo. Não Num dá, né? centro de convenção, num centro de eventos, que você faça e coloca 650 homens. Calcule o movimento logístico, toda coisa que você tem que fazer. Sim. Agora você pega isso e coloca numa área remota na montanha. Nossa. Onde tem Tô entendendo. todos os... Onde, tem onde tudo, nós né? estamos Clima, não tem estamos tudo, num né? habitat nosso. Aham. Então tem animais peçonhentos, riscos, né? bicho, risco, Sim. o clima, O clima, chuva, Chuva, frio, frio, sol. Então você imagina o tamanho do movimento de um top. Aí você fala pro cara assim, ó, tu vai ter que largar o celular, Pra ele é as né, coisas mais o difíceis jogo que tem, do né? final de semana e Exatamente. vamos subir a montanha. Exatamente. E uma coisa que eu sempre até falo com as mulheres, esse negócio da ferramenta que o Pedro fala, é assim, ó. Você vai ter uma caixa de ferramenta. Todo mundo tem uma caixa de ferramenta em casa. Você tem Certo. que saber usar a ferramenta. Uhum. Só que, e ferramenta precisa de manutenção, dependendo da ferramenta. Tá. Então a gente fala assim, ó, o movimento legendário é uma parte da ferramenta ali que você tem. Tem que fazer manutenção, não é necessariamente o homem subir a montanha para servir. A manutenção é ir à igreja, fazer as coisas que ele precisa, porque só ele subir a montanha, foi o que o Pedro falou, uma única vez não vai resolver. E lembrando que a ferramenta, ela precisa de um homem para usar essa ferramenta, né? E esse homem tem que estar capacitado para aquilo. Então, se você não procurar essa capacidade, que é em Cristo, que é lendo a Bíblia, indo à igreja, e eles têm o RPM, que depois ele pode falar melhor o que que é e tudo mais, nada vai funcionar. Então, o legendário não vai funcionar. Nada vai funcionar. Cristo, a gente vê assim, tem pessoas que falam assim, mas Deus me abandonou, né? Deus não abandonou, ele só não acessou a ferramenta que ele precisava ter acessado. Não usou da forma correta, talvez, a ferramenta. Vocês né? acham que é por isso que talvez tenha gerado tanta polêmica em cima, que isso que você tá falando, a pessoa precisa estar disposta Exatamente. a ser transformada, a passar por tudo e ser Sim, transformada. uhum. Porque assim, da mesma forma que, subiu 300 homens, não significa que os 300 serão Jamais, transformados. não. Não significa que os 300 descerão de lá, de repente honrando suas famílias, suas esposas e seus filhos. Aham. E talvez esses mesmos que não... Eu Às vou vezes dão fa- nem o braço a torcer para ser transformado. Exatamente. E aí gera uma polêmica em Eu- cima, porque fala, não, fulano foi, mudou nada. Aham. Eu vou falar como Exatamente. esposa só uma coisa, que eu sempre faço uma analogia em Ah. casa. Tá. Mulher gosta de tentar emagrecer. Toda mulher busca Sempre tá isso, buscando, tá sempre né? buscando. Tá. Então, se eu for para um hotel, num spa, final de semana, eles são tudo regrado, tá? Eu colocando na minha cabeça de mulher. Tá bom. A gente vai regrado, alimentação, eles fazem caminhada, hidroginástica, fazem 1000 coisas. Chegou domingo à noite, eu vou para minha casa. Tem gente que vai passar por essa experiência e vai falar assim, verdade, fiquei a vida inteira fazendo errado, eu vou ter que mudar meu estilo de vida, senão eu não vou conseguir manter isso daqui. Eu paguei caro lá para ir no final de semana e tal, então eu vou continuar. Teve gente que funcionou. Teve gente que vai chegar no mesmo domingo e vai falar, ai não, eu vou começar. Foi a primeira semana, esse negócio tá muito difícil, abandonou. E tem a terceira pessoa que vai chegar e falar assim, o quê? Vou pedir A uma vida pizza agora. Exatamente, a vida é muito curta. É, exatamente. Eu vou louco. viver loucamente, eu vou comer tudo, É. porque eu não sei se eu vou morrer amanhã. Então tem vários Sim. tipos de pessoas. Claro. Que a pessoa vai querer mudar. Então, assim, eu não sei o que acontece lá, eu falo pro Pedro. Por isso que tem tanta polêmica. Claro. Tem pessoas que não vão mudar, nem com a montanha, nem sem a montanha. Talvez Não. nunca, porque elas não querem. E Exatamente. como diz o Chap, está tudo bem. Sim, Porque Não quer ir, é só não ir. é só não ir. Trouxemos, mostramos. Foi legal? A pessoa tem que ser dirigente, né? Para continuar ali. Tem que ter uma disciplina, Sim, né? exatamente. com Tipo, certeza. não é só um dia na vida que vai resolver todo o problema dela até o final da vida, né? Exatamente. Então, assim, é igual a Suelen falou. A esposa quer, a mulher quer emagrecer, o homem quer emagrecer. A Sim. gente sabe o que a gente come para emagrecer e o que a gente come para que Aham. engorda. Sim. E por que que existem nutricionistas? Por que que existem spas? Por que que existe reeducação alimentar, sendo que você sabe? Você vai num lugar para ouvir o que você tem que comer, mas você sabe o que você tem que comer. É. Sim. Se você comer mais salada, se você não tiver ingestão de açúcar, você vai emagrecer. Aham. Mas por que que as pessoas precisam de um suporte para isso? É a mesma coisa que acontece com o Momento Legendários. Verdade. Outra coisa, né? Igual você falou, né? Tipo, a gente. Beleza, foi lá no spa, passou lá, subiu na balança no último dia. Nossa, perdi 5 quilos. Caramba, isso aqui é uma maravilha. No outro dia voltou e começou a comer tudo de novo, né? Exatamente. Aí é a mesma coisa, né? O cara vai lá, tem uma experiência incrível, né?
ele tem uma abertura e ele sente que aquilo mudou ali, né? Exatamente. Mas é o dia a dia. É o né? dia a dia. É igual um copinho de água lá, né? Tipo, Exatamente. Porque você a vai nossa salvação, limpando. a Exatamente. nossa salvação e a nossa reconstrução e chegar perto de Cristo, ela tem que ser conquistada dia a dia. Dia a dia. É uma Exa- montanha por dia. É uma montanha por dia. É. A gente Subir uma fala que montanha a todos os maior, dias. quando o treinamento é árduo, o jogo fica fácil. Tá. Quando o treinamento é fácil, o jogo fica muito difícil. Nossa, verdade. O legendário é só um treinamento. A montanha do final de semana do desafio top de 72 horas é só o treinamento. Tá. A verdadeira montanha, que ele se torna legendário, a hora que ele volta é a verdadeira montanha. É na segunda-feira de manhã que ele vai acordar e vai se deparar no trabalho, É. com a dificuldade dentro de casa, É isso que eu ia na falar. empresa. Às vezes Entendi. volta, aí tem a Faz dificuldade, sentido. porque ele foi. A família não foi. Por mais que também. às vezes a esposa ou mãe tá lá acompanhando, mas não é a mesma coisa. Então, muitos voltam pra casa e lidar com aquelas pessoas que não Sim. foram, não é fácil, né? É uma montanha por dia. Mas isso que me encantou desde o primeiro movimento dos legendários, da primeira vez que eu subi, que existe uma recepção para as mulheres. Então, as mulheres, elas são comunicadas, as mulheres são orientadas, as mulheres oram pelos homens que estão lá, e as mulheres, eu posso falar porque nós temos aqui uma noiva de legendário, né? Temos. Eu sei. Exatamente. Lucas já foi agora em final de março, Sim. e agora ele foi servir, e Legal. agora em julho ele vai de Vai novo. servir de novo. Graças a Deus. Exatamente. Então, assim, ela sabe, elas não sabem o que acontece lá em cima. Tá. Porque o que acontece na montanha fica na montanha. Até para a gente não estragar a experiência dos próximos que vão fazer o legendário e vão passar pelo processo. Tá. Porque sabendo o processo não é a mesma coisa. A expectativa é diferente, Sim. né? Exatamente. E essa Completamente mística aí do subir e tal, e fazer as coisas lá, é o que tá gerando toda essa polêmica. Porque assim, eu sou da época do digital aqui, que a gente, quando tem haters, é porque o negócio tá bom. Ah, A gente tá falando sobre isso antes de vocês Prego que chegarem. destaca, leva martelada. Leva martelada. Se não tiver bom, você fala, putz, eu não tenho nenhum haters, Essa caramba, coisa minha coisa não positiva, tá andando. Tem algo errado. Tá errado, né? exatamente. Se tiver todo mundo Então a aplaudindo. gente é de uma época que entende, né? Por exemplo, um formato de mídia digital, que é isso, que as pessoas assumem posições. Exato. Elas gostam, elas não gostam porque elas estão com problema porque elas queriam subir, mas não tem coragem, é mais fácil criticar Sim, e aí depois sim. falar. Ou Quer dar o porque, de braço a repente, aquilo que torcer. você falou, acho que todo mundo vai descer de lá modificado, chega lá, E não é. não é aí, Uhum. que foi o que vocês explicaram, né? Mas, cara, tem gente agora numa fase meio hater do negócio, né? A gente tem... Tá tem- fazendo sucesso. A gente tem vários... Tá fazendo bastante sucesso, né? Porque tem bastante hater. Continue. Exatamente. Mas assim, existem algumas coisas que na nossa cultura potencializam esse hater, esse levante contra, vamos dizer assim. Uma coisa assim, na nossa cultura, tudo que se destaca, tudo que cresce muito rápido, tudo que vem, que ganha holofote muito, muito rápido, o pessoal, opa, tem coisa aí. Tem coisa errada. Não sabe nem o que Vira é. alvo, né? Vira, Sim. vira alvo, exatamente. Vira alvo. Uma empresa que cresce muito rápido, uma igreja que cresce muito rápido, Qualquer pessoa. Ai, qualquer artista apareceu com um carro. que apareceu. Deve ter um padrinho, deve ser filho de alguém, deve ser parente de alguém. Tem coisa errada nisso. Então, assim, na nossa sociedade, tudo que cresce muito rápido assusta. E eu vou trazer um dado do movimento legendário. Vamos. Nós estamos fazendo 10 anos agora em julho. Tá. E os legendários, quando a gente sobe e você se torna legendário, você ganha um número, uma identidade. Tá, qual que é o teu Então, o número meu aí? é 49515. 49.515. Isso. A gente tá em E qual, mais ou menos? assim? 125 mil. Caramba. E aí, por exemplo, nos 9 anos iniciais, subiram em torno de 60 mil homens. Tá. E em um ano, mais 60 mil. Dobrou. Caramba. Então, o que o movimento cresceu nesse ano é o que ele cresceu em 9.
Absurdo, né? Agora ele atingiu a escala que a gente chama de escala viral. Exatamente. Explodiu a bolha. Exatamente. É. Então agora Rompeu. rompeu, exatamente. Rompeu. Agora vai ter bastante hater. Então, assim, Agora, hoje, agora o negócio tá legal. hoje o movimento legendário está em mais de 20 países. Então, 20 países. 20 países, já entrou na Europa. Então vão Legal. ter tops pioneiros agora, já estão marcados em UK, né? No Reino Unido. Que legal. Reino Unido, Suíça, Itália. Isso só me Caramba. faz entender uma coisa. Vamos voltar lá no nosso início. Nós estávamos falando de um problema de um homem que está passando por um problema muito sério de desconstrução do que é o homem na sociedade, do que faz. É por isso que esse movimento cresce tanto. Tem muita Exatamente. gente, tudo quanto é canto do mundo se identificando. A necessidade é global. É. Nós estávamos. Aquilo que só era uma sensação de que era verdade, agora está se É concluindo. global, exatamente. Está em mais de 20 países, Tá. tem crescido. E nós tivemos, há 20 dias nós voltamos, né? 15 dias. 15 né? dias. Nós voltamos do Japão. Ai, Nós fala fomos sobre participar isso. do primeiro Aí, ó. top, o top 1001. Primeiro top da Ásia, primeiro Nossa. top do Japão. E ele teve início agora e eu aproveitei e fizemos uma viagem de família. Então eu, a Suelen, o Kim e a Elisa, nossos filhos. E até mandar um beijo pro Kim e pra Elisa, né? Que agora estão na era digital, eles assistem também, né? Legal. As Pode coisas mandar aqui, ó, monitoradas. nessa Olha lá. câmera. Legal. Quinzão, papai te ama. Amamos Princesinha, vocês, amamos vocês. E Quantos eles anos ele tem? o Kim tem 10 anos e a 10. Elisa 8. 8. Ai, Legal. umas graças. E aí Lindo. nós fizemos uma viagem em família, e aí no determinado momento, no top, eu subi o top, fui servir lá, e a Suelen serviu com as esposas dos legendários, acolhendo as esposas dos participantes. E foi um movimento diferente que nós tivemos lá. Nós tivemos um top, o primeiro top da Ásia, o primeiro top do Japão. Então a cultura deles é muito diferente, Tá, mas a necessidade por Jesus é global. tá. Mesmo ele tendo uma cultura japonesa, uma cultura maravilhosa que a gente não Nossa. conhecia. Foi a primeira É, vez que nós estivemos no Japão. Ficamos Diferente de tudo que encantados. nós já Um vivemos. país limpo, um país organizado, porém um país muito triste, né? Um país que a porcentagem de cristãos é em torno de 1% ou 3%, então é muito pouco que realmente conhece a Jesus. E já tivemos fato lá na viagem que conversamos com jovens tal que não sabiam quem era Jesus, quem tinha sido Jesus. Né? Eu comentei. E segundo o Chap falou em um dos momentos no top, como que eles não sabem quem é Jesus? Nós estamos no ano de 2025. Jesus mudou o tempo. O calendário mudou por causa da vinda de Jesus. Então, o compromisso de escola... Antes da vinda de Jesus, não se contabilizava o tempo como a gente contabiliza hoje, né? A gente só Exatamente. tem história, vamos dizer assim. Todas as História a bolsas partir de da- valores, é. todos os trabalhos, tudo no mundo é em torno do desse calendário calendário. cristão. É do calendário E cristão. quando o Pedro fala assim, eles não conhecem a Jesus, não é não conhecer, porque tem gente que tá aqui no Brasil que também, não conheço a Jesus. Isso. É na... É, tipo É na assim, essência, na de essência buscar e mesmo. de reconhecer Nunca ele como ouviram Senhor e falar de Salvador. Jesus, Eles não nunca ouviram sabem. falar quem é Jesus. Aí você fala Jesus, assim, que é mas e a isso? Bíblia? Já ouvi que existe um livro, mas não sabe que existe a Bíblia. E jovens que a gente fala assim, de 15, 16 anos. A gente voltou muito encantado com o país, muito encantado com tudo. Fala assim, não tem nada pra gente falar de qualquer coisa sobre eles. Aí a gente, em casa, eu falo pro Pedro assim, eles têm tudo, mas só não tem Deus. Ou Né? seja, eles Então não têm assim, nada. pobre menina rica, porque na verdade não adianta ter esse tudo. Especificamente da questão do movimento aí nesse ambiente masculino, onde você tem experiência e tem visto. Olhando para esses números que você está falando, né, estar em 20 países, subir com uma grande quantidade de homens e sentir que as pessoas se identificam com isso e estão buscando isso, né? Ou seja, vamos dizer assim, uma cura, não sei se eu não vou... cura no Vai sentido... rotular, né? Não vou Sim, rotular, mas assim, para sua masculinidade no sentido mais espiritual da coisa, sabe? Você consegue perceber que é como se tivesse um ataque e esse ataque fosse sistemático e foi feito por muito tempo. E eu não vou nem falar
de que situação, mas é um ataque espiritual focado, tipo assim, ó, eu sei o foco, eu vou trabalhar com essa figura aqui, que ele é importante como parte da família, homem. Por Exatamente. exemplo, é um ataque espiritual que foi sistematizado Patriarca, e feito por muito tempo. Exatamente. A área mais vulnerável da sociedade é a família. Tá. Se você conseguir desconstruir a família, se você conseguir atingir a família, você acabou com a sociedade. É verdade. Então, o movimento legendário... Por que não tem legendário para mulher? Porque a maior necessidade é de homem. Se a gente fizer qualquer evento para mulher, enche rapidinho. Lota. É Com fácil. certeza, aham. Lota. E aí, uma curiosidade que a gente já ouviu falar, e até inclusive aqui na região, o movimento legendário tem mudado o tom da oração nas igrejas. Sim. Com Porque certeza. quando você... Vamos fazer uma oração, as mulheres são mais abertas. É verdade. A Então- mulher é a primeira. O tom, no sentido musical, Sim. Aham, no sentido da voz Aham. feminina, sim. é onde reverberava dentro das igrejas. Predominava Certo. mais, né? E depois do movimento Legendários, o homem entende, ou quem está disposto É. a entender e a seguir na Bíblia, eu sou o varão da casa. Eu devo orar pela minha família. A minha esposa não pode orar? Lógico que ela pode orar. Mas existem funções, existem momentos que eu, como sacerdote, tenho que fazer oração. Ele está entendendo melhor o seu papel dentro da família ali desse ponto de vista. Exatamente. Então, essa que é a principal. Terá no momento Entendendo certo... e assumindo, né? Exato. Terá no Porque- momento certo um movimento dentro dos legendários que vai capacitar as mulheres, vai ter... A gente já tem... Dentro do lugar delas. né? Exatamente. A gente já tem... Iniciou com o Legendários e depois disso o legado, que é com os filhos. Então o Legendário, verdade. ele pode subir com o filho a montanha. Tem evento específico Que para legal. o Legendário com o filho homem e existe com a filha mulher, com a menina. E dividido por idades, então são 3 faixas de idade para filhos e 3 faixas de idade para filhas. E existe o que eu já comentei ali atrás, que é o REM, que é um movimento para casais. E existe um dado que quando uma criança ou um jovem, um adolescente, um filho, convida para ir para a igreja, o percentual que essa família fica na igreja é mais baixo. Quando é a mulher que faz isso, o percentual sobe um pouco, Uhum. mas não é tão alto. Mas quando o homem faz isso, aí é 90%. Então, quando você ganha o homem para Cristo e ele se posiciona, É uma casa inteira. geralmente é a casa inteira. Então, quando você fala de Deus para o homem, 90% das vezes, e ele aceita isso, e ele quer a mudança, 90% existe uma transformação no lar inteiro, na família inteira. Então, veja o inimigo com esses dados. O que ele faz? Ataca o homem. Ataca o Com homem. certeza. Se ele Aí. desconstruir É o isso homem... que eu tava O boliche é bem na tentando bolinha entender. do homem, né? Exatamente. Tipo, Se ele O desconstruir plano o foi homem... traçado lá atrás, Aham. faz muito tempo. Exatamente. Ah, qual é a figura que eu preciso atender? Porque, na verdade, o que é... Bom, a gente nem tá falando de tantos anos atrás, né? Mas, no modo geral, que é o que você falou lá no começo, que me chamou a atenção. O que é a figura masculina? A mulher também. Repara que antigamente ela queria se envolver com o quê? Com malandrão, que pegava todo mundo. Um exemplo bem chulo, mas é Época de escola, né? exatamente. Ai, quem era o popular da escola? Esse popular é o que fazia as coisas erradas. Ninguém se interessava. Isso eu falo da figura Pelo da mulher. certinho. Pelo certinho, nerd, pelo entre nerd. aspas, né? Né? E aí, e é por isso que a sociedade tá como tá hoje. Por quê? Porque era bonito. É bonito, né, no mundo hoje, é bonito falar assim, ai, meu filho, nossa, meu filho é pegador, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E, na verdade, hoje, com a visão que a gente tem, com Cristo baseado na Bíblia, meu, não tem nada a ver com isso. Não é isso, Entendeu? né? Não é Que isso. vai Meu se marido... distorcendo, né? Exatamente, entendeu? Vai se desconstruindo. Eu não preciso de um marido assim, e não tô falando de medo dele fazer alguma coisa errada, ou, né, de me trair, porque eu falo pra ele, né, somos nós e Cristo. Então, se você fizer alguma coisa de errado, beleza, você não tá fazendo comigo e com a sua família, você tá fazendo com Cristo, e vice-versa. Entendeu? Então, assim, esse negócio, tipo assim, ai, nossa, eu mandei, como tem, né, gente, fala, se eu tiver que mandar meu marido pra Não, montanha, tem pra ele ser fiel. pra ele aprender a ser fiel, ele não precisava disso antes, Uhum. né? E Deus levou o Pedro por alguns motivos, e para me tratar também como esposa,
Mas não é por isso que ele subiu a montanha. Sim. Ele já era um cara correto, ele já era um homem correto, né? Só que a gente acha, é o que eu sempre falo para as mulheres, não tem nada tão bom que não possa melhorar. Com certeza. E o que mudou a nossa família não foi o Legendários. O que mudou a nossa família foi, a gente já conhecia Jesus, a gente já vivia Jesus, nós éramos cristãos já, frequentadores da igreja, mas a gente não tinha um real entendimento do meu papel e do papel da minha esposa Exatamente. e o papel dos filhos dentro de Isso é casa. importante. Cada um na sua Isso é posição. importante. E a digamos hora assim. que me tiraram do dia a dia e me colocaram numa situação na montanha, onde eu fui confrontado, igual ela leu, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, aí a gente entende o que é. E aí, a partir disso, eu tenho subido montanhas, não montanhas de servir, mas montanhas de enfrentamentos, de problemas, de coisas que você vai construindo e mudando os direcionamentos e buscando a Cristo. E aí, isso vai mudando e vai transformando realmente a vida, né? E vocês já devem ter visto também várias situações, né? Ainda mais que vocês estão mais envolvidos, né? De transformações reais, assim. Muito. Tem alguma que impactou vocês, que vocês podem, de repente, abrir um... Não precisa falar o nome das pessoas, mas olha, fulano... Não precisa falar o nome. Mas ele vivia assim, depois aconteceu isso, Nossa, e tem hoje... vários. A gente tem uma regra no movimento que o que alimenta o legendário são testemunhos. Então, no café da manhã a gente gosta de testemunhos, no almoço a gente gosta de testemunhos, na janta a gente gosta de testemunhos. E o que nos move a estar à frente do movimento na nossa cidade, o que nos move a estar subindo a montanha, eu estava explicando aqui antes de começar, né, as vezes que eu Sim, subi, É verdade. por que Você são... sabe ali, lá. Explica, os vai, números. Eu vou te explica. explicar mais ou menos o que eu vai. lembro que ele Ah, falou. E é lógico que ele vai Vai ver. dizer. É o seguinte, cada emblema daquele ali é um lugar que ele subiu, tá vendo? Só que aí não cabe mais na manga dele. Aí ele tem um lá em cima que é 10, ó, tá vendo? Então são 10 multiplicador. 10 vezes. mais Mas As quatro. os 4 que estão ali embaixo. Esse Então, rosinho eu quando ele subi com a fizer com a mais filha. 10, vai ter que mudar lá de cima, vai- provavelmente. É, muda Aí pra ele 20 começa e vai e aumentando. vai multiplicando de novo. Então Olha é isso. só, Então ele não tem sabia. 14, Legal. né? Pelo que eu vi ali é isso, né? É, nós temos, Olha lá. na manga esquerda, você tem um padrão, né, que todos os legendários seguem, né, que na manga esquerda é o pet que você subiu como participante, primeiro. que é Tá. o primeiro que eu me tornei legendário. Tá. Então tem o número do top, tem a data do top, o Ai, local que do legal. top, Que a legal. pista que eu subi. E aí depois, quando você vai servir como legendário, você vai colocando eles como explicou. E nesse caso aqui é o legado que eu fiz com a minha filha, por isso que ele é rosinha. Ai, que legal. Ah, que É esse aqui legal. eu fiz com a Elisa. Certo. Oito Então ela é anos, exploradora número Que 49515-1. Ai, que Que legal. legal, que legal, Que que massa. legal. Ela E tem a aqui par. é igual eu falei, o REM que nós fizemos Casal. em casal. Que legal. Exatamente. E assim, nesses tops, o que nos motiva a continuar, o que nos motiva a estar lá, são realmente os testemunhos das vidas transformadas, das famílias restauradas. Então, assim, tem diversos testemunhos. Imagina. no... Que marcou. Pensa aí. Nossa. Vai É assim, pensando. na verdade, Vai lá. são vários. São vários. Mas, por exemplo, quando. Só pra fazer um adendo aqui. Quando o Pedro foi a primeira vez, a gente nem sabia o que era legendário. Não Tá. tinha nada na internet, a gente achou um vídeo. Eu brincava Tinha com o programa do Marcos Mion, que Marcos chamava Mion, Legendário. Legendário. E era meio É, laranja. associa. Aí você colocava É Legendário e verdade. só aparecia aquilo lá. Tipo assim, Não, não é que isso. Não É é isso aí, não. E eu falava É assim pro Pedro, amor, lógico que tem. Na internet tem tudo hoje em dia. Tem como construir uma casa, você mesmo. Você acha que não vai ter? E realmente não tinha. Tinha um do pastor Antero, de Curitiba, Tá. explicando a experiência dele, de como ele se envolveu, enfim. E o Pedro foi, a gente não sabia o que que era, eu achei que era um encontro de igreja normal, que eu ia lá, dispensava ele, só buscava daqui 2 dias, e, né? E depois a gente viu que não era bem assim. Tá. E me impactou muito. O primeiro impacto foi quando que eu cheguei no ginásio e vi Ai. vários homens de camisa laranja durante a semana. Eu falei, gente, mas que negócio é esse? Esse pessoal não trabalha, não? Né? O senso crítico né, nosso. Só que quando ele voltou, como eu comentei, ele já era um homem muito bom, tal, ele voltou muito quebrantado. E a gente começa a ouvir os testemunhos. Então, eu falo assim, tipo assim, então são vários testemunhos. E aí, depois chegou uns dias, ele falou assim, eu quero servir no Legendário. Eu falei, vamos orar, né? E a gente começou a orar.
E aí a ideia era, a gente falou assim, então é isso mesmo que Deus quer para nossa vida, que você sirva a Cristo nesse movimento, beleza? Nossos pastores autorizaram, né? Nos abençoaram. Até um parênteses aqui. Pra você, você vai, se torna um legendário. Essa farda não tem pra vender. Esse boné não tem pra vender. Você conquista isso na montanha. Tá. Então, você paga a sua inscrição, participa do legendário, conquista a montanha, vence os desafios e você conquista a tua farda. Então, você conquistou a tua farda com o teu pet, você coloca aqui. Aí agora, eu opto por estar servindo ou não. Eu posso simplesmente pegar a minha farda que eu conquistei, colocar ela num quadro e pronto. Aquilo foi bom pra mim, o que foi bom, o que foi ruim e tal, eu vou... Ou o que a gente não pode ser egoísta, né? Então, que é o que aconteceu conosco. O que é bom pra mim, se eu acabei de tomar um remédio pra dor de cabeça e tá fresco na minha memória que aquele remédio me aliviou, se eu tivesse chegado aqui sem eu te conhecer, falo, nossa, antes de começar o podcast, tava com uma dor de cabeça. Toma tal remédio, é muito bom, Sim, fez bem pra mim. Sim. É verdade. Então, é natural isso. É. As pessoas indicam, as E a pessoas gente estava querem compartilhando compartilhar. aqui de um amigo em comum, né? Uhum. Que é o Eli Torresin, que é o pastor, né? Que é do Instituto Cultural. E que a gente conhece ele aqui também, é cliente da gente e tal. E que ele teve, acho que essa mesma sensação que você, que ele tá servindo lá agora também, né? Aham. E que você tava falando, o Eli mostrou a foto e tal, né? Que é muito bacana, que eu acho que é essa mesma sensação que ele teve. Então você não é a primeira pessoa que tá falando isso, que falou, caramba, eu tenho que devolver, isso aqui foi legal. Exatamente. E Eu aí, preciso devolver para os outros. para você servir, o movimento legendário não é uma igreja. Tá. O movimento legendário não é uma religião. É um movimento que apoia as igrejas. Então, qual que é a função do legendário? Ele sobe a montanha e ele devolve um homem mais capacitado. Ele devolve um homem melhor para a sociedade e para aquela igreja. Se a pessoa não vai à igreja, ela é orientada a buscar uma igreja que ela precisa congregar. Exatamente. Entendi. Porque, Né? Levar a conforme o família lema dele. do Legendários, homem só é presa fácil. Entendi. É mais ou menos assim, vamos dizer assim. Em quantos dias são? São 4 dias, 72 horas. Ele vai ter um intensivo lá. Exatamente. Intensivão de, Intensivão. ó, 72 horas. eu vou te ser bem sincero, porque assim, eu sou homem e eu fui criado desde pequeno e você aprende algumas coisas e fica escutando no teu ambiente Sim, masculino com certeza. o que é ser homem. Algumas coisas eu via, eu falava, cara, isso aqui eu escuto pra caramba, coisa que eu escutei o meu avô falar. Falava assim, cara, isso aí é furado, isso daí, cara, não tá legal, olha só como que foi a família dele, não deu bom. Mas a gente escutava. E aí você fica reproduzindo. No ambiente masculino, da cultura masculina, você fica falando, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Você fala assim, cara, mas isso daí tá legal, não tô achando muito legal esse negócio que eles identificam ali como homem. Mas você não tem nenhum modelo em nenhum Nenhuma lugar que fala pra referência, você, né? tá aqui, eu vou te explicar como que é legal. Na Bíblia, Jesus. Então, Não, mas assim, fora aí, ninguém... forma prática Mas ali. ninguém formatou, Exatamente, né? não. Ninguém foi lá dentro da Bíblia e recortou e falou assim, ó, tá vendo? Esse é o Vou fazer um homem recorte, o que que é o homem, o que que é o homem, o que que é o homem, o que E que é esse o é o homem. intensivo das 72 horas. Intensivo. Aí tu vai lá no Legendário, você tem isso. Tu Exatamente. pega e fala assim, ó, então a gente separou pra você entender. Ó, Jesus falou o tempo todo o que que é ser homem. Então vem cá, uma aula, tá aqui. Beleza? Beleza. Agora você vai ter que volta lá e tenta executar isso no teu dia a dia. Mas agora você sabe. Exatamente. Exatamente. Agora Não pode você falar não que é ignorante. mais. Não tem mais. Você pode ser. Você não é mais, como que fala, ingênuo. Exato. Você não pode falar, eu não sabia, eu não Aham. sabia. Não, você Exatamente. sabe Então, agora. como você foi orientado para buscar uma comunidade de fé, para estar inserido numa comunidade de fé e para estar servindo na comunidade de fé, para você voltar e servir no Legendário, você tem que ter a liberação do teu líder espiritual, do teu pastor, do seu padre, do seu líder de célula. Você Entendi. tem que ter essa liberação, porque o movimento legendário ele não está para atrapalhar e nem muito menos para disputar com as igrejas. Certo, Ele está para apoiar as igrejas, certo. como um E apoio. mesmo porque você entende que é o seguinte, você vai lá e passou o manual pra ele, se intensivou e falou assim, cara, vai ser difícil, sozinho não vai dar isso, bom. Precisa de... Exatamente. Aí depois vai voltar todos os teus amigos falando, isso é besteira, isso aqui, não larga a mão. É igual, Exatamente. eu tenho uma brincadeira que o pessoal falou assim, pra chamar pra tomar cachaça parece 50, né?
pra ir na festa, Pra na dividir, folia. pra chorar ou pra... Agora, pra te chamar pra orar, né? Pra ir na igreja e tal. Que é o que Malemar acontece, por isso vai que que aparece de vez em Por isso quando, que a gente né? estava falando Exatamente. dos Tipo, testemunhos, é exatamente isso. Deus gerou no nosso coração isso. Falou, bom, Pedro foi, voltou, a gente tem nosso testemunho também, mas se a gente falou assim, beleza, você vai. Sempre que a gente tiver a oportunidade, você vai, que daí eles foram. Você viu que ele teve bastante Várias oportunidade, oportunidades. um ano e várias meio, oportunidades. que Deus tem, né? Colocado ele em várias situações. Se de todos esses homens, dos 300 homens, que é o caso, né? Geralmente, subirem e uma família, um homem voltar Sim. transformado, já valeu todo o esforço, Assim, todo o desgaste que a gente tem nesses dias de oração e tudo mais. Eu falei, já valeu a pena, né? Com certeza. Então, assim, é algo que a gente tem visto muitos testemunhos. A gente deu um exemplo, assim, a gente fala de um. Mas, assim, a gente tem dentro da nossa igreja pessoas que se tornaram legendários, né, amor? Homens que bebiam muito, que a esposa já chegou a puxar ele de dentro de uma piscina com um tanto assim de água, que ele ia morrer afogado, porque ele tropeçou na piscininha de criança, de tão bêbado. De verdade. E ele era uma pessoa que ia à igreja, mas ele ainda não tinha tirado esses velhos hábitos da vida dele, Sim. né? E a família tava assim, aí no sábado à tarde, o futebol. É legal, gente, ninguém tá falando que não é pra ir no futebol, tá? Ninguém tá falando pra não, mas ele já condicionava a semana inteira, ele deixava a família sozinha o final de semana inteiro, os filhos, que eles têm 2 filhos, pra beber e ficar jogando futebol. E voltava nessa situação que a família a mulher tinha que puxar ele é um homem grande. E quando ele foi pro legendário, ele testemunhou, né, que tem um momento ali que ele foi de confronto, Deus confrontou ele. O que os filhos dele têm visto? Como que essas crianças estão crescendo nesse ambiente? Qual a referência, né? Exatamente, o que eles, né? E ele falou assim, então eu subi um moleque e eu desci um homem. essa é a diferença. Ele falou assim, É eu a hora que o cara se enxerguei. enxerga. Ele me arrepia. E até pra deixar claro, o que fez essa transformação dele não foi o movimento Legendários. Foi através do movimento Legendários. Ele Ele teve teve um um contato encontro genuíno com o Legendário número 1, com Jesus. E onde Jesus toca, é transformado. Eu até interrompi ela antes do testemunho aqui. Não, mas é porque... Mas é porque a gente tem que deixar sempre algumas coisas claras. Como coordenador assim, do né? movimento de Ele Arapongas, lá em ali, eu cima, tenho ele que fala deixar... assim, ó, eu preciso falar com esse sujeito aqui, eu vou fazer o Aham. seguinte, ó, encontra esses meninos aqui lá, que eles vão levar você lá, É. eu vou te contar lá da montanha, lá, O aí que eu vou que bater é? um papo com você, pessoal, aqui, ó, Exatamente. vou ter o Porque tete a tete Jesus não aqui com invade, Jesus É. não vai invadir o coração. E se você estiver disposto a abrir e a querer uma mudança, vai acontecer. Agora, o ambiente que você está frequentando está propício para Jesus bater a porta ou está propício para outras coisas baterem a porta? outras coisas baterem a porta, né? Muito. Meu avô já falava, diga com quem andas que eu direi quem tu és. É uma Exato. grande verdade. É uma grande Esses verdade. tempos atrás eu tava conversando com uma amiga e ela tava passando por uma situação delicada. Daí ela, ai amiga, mas eu já pedi tanto pra Deus, pra ele me dar um sinal e Deus não me dá um sinal. Já falei muito com ele. Eu falei, você falou de que jeito? Qual foi as formas que você falou com Deus? Ela, na verdade eu não falei. Porque ela quer, deseja, mas em nenhum momento Ela... se dispôs a... E é um compromisso, né? Porque assim, tipo, as pessoas também querem muita coisa, mas não estão dispostas a pagar o preço. Exatamente. também fazerem a parte delas, né? Que é tipo Sim. assim, É O igual, maior- eu quero um emprego, tem mas que eu ir não lá, faço um currículo. escutar é o ele mínimo, falar, não ele vou vai buscar falar coisa que emprego. não é legal, mas ele fala, eu tô junto com você aqui, você vai melhorar. Mas você tem que fazer sua parte também. certeza. A né? maior mudança na humanidade foi Jesus. A maior entrega e o maior preço pago foi Jesus. Jesus desceu, saiu do esplendor da glória de Deus, desceu e morreu por nós. É. Ele precisava morrer? Ele é Deus. Ele não, e o preço alto, hein? Sim. Ele se Exatamente. dispôs a pagar, que é o que eu falo pra muita gente, que é Exatamente. assim, ó, que foi o dia que caiu a ficha pra mim, que foi o dia pra imaginar assim, quando ele desce como homem. E como homem, ele vai sentir como homem. Ele tem todas as suas Sim, fraquezas. exatamente. Embora ele soubesse do plano, a hora que ele sente como homem. Exatamente. E ele topou fazer isso. E ele deixou um recado. Ele topou fazer isso. Terás não a- por ele, mas por eu pelos venci o mundo. Não vai ser fácil. outros. Então, assim, as pessoas, é exatamente como ela comentou. Você comentou, a pessoa quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Pelo processo. Eu Exato. quero ser magro, eu quero ser forte, mas eu não vou numa academia e eu como errado. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma referência para minha esposa,
mas eu não faço as coisas que a Bíblia diz para um homem de Deus. Como que eu vou ser referência para minha esposa? E as pessoas E acham pros que meus fazer filhos? boas ações, no sentido assim, mas eu já, né, falo, que eu te amo. Isso torna-se um homem bom. Porque a nossa sociedade está tão vacalhada que qualquer coisinha que eles façam, acha que já tá fazendo muito. muito, entendeu? Então, assim, o fato dele, não me trair, nossa, mas meu marido não me trai. É o Como eu mínimo. falei, né? É o mínimo, né? Ele tá fazendo nada do que foi combinado entre nós, né? Eu, ele e Cristo. Uhum. Ele tá fazendo nada demais. E na verdade o apóstolo Paulo Então, falou, não é né? isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos pecadores. Vamos tocar num assunto delicado assim. Por que que a criança, quando que a criança começa a mentir? É dela. É da carne. Uhum. A carne já é isso. Ela não O é ensinada mundo a já é mentir, isso. né? Geralmente ela não é ensinada. Não fui eu que quebrei. Você ouviu falar isso? É? Quebrou. Ah, foi o meu irmão. Foi ele. Não fui eu que quebrei. Quem que ensinou essa criança? Ah, não. É natural. Pode ser filho de pessoas que estão fazendo tudo correto. Pode criar numa bolha que ele automaticamente ele faz isso. Então não são através das nossas atitudes, não são através das nossas ações, mas quando Cristo vive em nós. Uhum. Quando a gente tem um encontro e nós somos seres espirituais que estamos habitando aqui na Terra. Exato. E aí é o seguinte, o legendário resolve tudo, ou o movimento legendário, ou subir a montanha, ter um encontro com Cristo resolve tudo? Resolve até aquele momento. Mas eu tenho que ter um encontro com Cristo todos os dias. Por quê? Você se alimentou hoje? Sim. Quanto você come de comida por dia? Vamos fazer uma média aí, sei lá, 500 gramas, quem está de regime, 1 quilo, quem Sim, come? sim, Então, sim. se você comer 50 quilos de comida hoje, você pode ficar 50 dias sem comer? Não. Então, por que se eu tiver um intensivo com Deus durante 72 horas, não é poção mágica, não é fórmula, é Deus. Eu tenho que ter contato com Deus todos os dias depois. Então, a montanha não resolve todos os problemas. Exatamente como você, sem ser legendário, falou assim, é o início. A montanha início. vai ser todos os dias depois. Te abre ali um caminho, né? E, de novo, né? É uma das coisas assim que eu tava vendo sobre que falam sobre a definição de bem e de mal, né? Que assim, a gente define o mal, ele não tem uma definição por teológica, tal, não conseguem definir. O bem é aquilo que está no sentido do que é Deus, né? Então, tipo assim, ó, Deus está aqui, você está comungando com ele, você tá no bem, certo? E o mal, a única coisa que você sabe é que ele é o afastamento, quando você vai escolhendo se afastar. Vou te interromper. É. O mal é a ausência Tudo bem. do Do bem, exatamente, que é isso. Ele é, tipo assim, não é. Mas é uma escolha do ser humano, né? Até isso ele foi É. magnífico para falar assim, ó, te dou as opções. Não que você vou vai te escolher? obrigar a estar comigo. Eu poderia, porque ele poderia construir uma fórmula lá e falar, cara, ó, é assim, você tá perto de mim aqui e acabou. Não, você vai escolher, querido. No Deus é teu tão coração, correto e tão justo você vai que ele escolher é no teu fiel e coração. correto. Assim, ele é justo até com o inimigo. Que o que tá combinado, tá combinado. É. Por mais que ele ame, por mais que ele queira, se a pessoa não quiser, se o homem não quiser ou se a mulher não quiser, ele não vai invadir. Aí ele vai distanciando, a regra tá ali e tal, e você escolhe querer estar. Mas essa escolha é diária, né? Essa Sim. escolha é Exatamente. Deus tá sempre ali. sempre ali. Você A sabe gente como que eu tô. distancia quando a gente fica ausente, né? Mas eu acho fundamental, principalmente na figura do homem, porque eu acho assim, talvez acho que a mulher, essa coisa da religiosidade, né? É igual você falou, igrejas que tinham um tom de voz ali muito feminino, né? Uhum. Porque a presença parece que muito natural, né? Estar próximo a Deus, e talvez elas já soubessem dos seus papéis, né? E talvez a gente entenda muito bem isso, né? Mas para o homem, esse recomeço, onde você encontra lugares que te dão, né, algumas orientações de como ser ou como desenvolver esse caminho para estar próximo dentro daquilo que é o teu papel ali, é fundamental, né? Porque eu acho Com que certeza. Exatamente. se as pessoas não aprenderem isso hoje, E um dos temas dos haters
Ah, é um movimento machista. É. Ah, é um movimento que exalta o homem, que a mulher tem que ficar calada, que o homem... É tudo em volta do homem. Se resolver o homem, tá tudo resolvido. E aí, quem tá de fora ali, quem tá Que não contra conhece, isso, que não conhece, levanta essa bandeira. É um movimento machista. Daí, como que eu vou falar de mim mesmo? Quem tem que falar é minha esposa. É uma coisa que a Lala falou um dia num programa aqui, eu não sei se você vai lembrar, daquela história... que você contou, daquela história que você contou, da menina que postou um vídeo que falou que era ótimo ter segurança no Rio de Janeiro, que era barato, você lembra? Ah, do cachorro. É, do cachorro. Você sabe dessa história, Deixa eu não? tentar lembrar. Era assim, ela contou uma historinha que foi assim, uma moça postou, fez uma postagem nas redes sociais e falava assim, olha, todo mundo fala que é difícil ter um segurança particular, que é caro. É super barato, o meu dorme no serviço ainda. Dorme no serviço, ele come aqui, não sei o quê. Ela foi enumerando todos os fatores que seria maravilhoso ter um segurança e que todo mundo poderia ter um e que era muito barato. Barato e parecia quase que um escravo. Só que assim, era um vídeo longo. Então ficava preso naquilo Então você ali. ficava preso naquilo. Só que quase ninguém chegou no final. O final era o quê? Um labrador que ela tinha Era um na cachorro. casa dela. Que era o segurança dela. Só que quem viu o começo... Só que ela chegou a ser denunciada. Ela chegou a ter que... Trabalho escravo! Porque a pessoa sequer deu Terminou, trabalho de assistir o vídeo Esse até o final. absurdo! E é a Essa mesma mulher- coisa, quem tá de fora do movimento, Exato. só Vê vê o negócio é um dedicado ao fio de homem. cabelo. Machista! Exatamente. Porque, Machista! na verdade, Nem eles entendeu. tiram uma foto do vídeo, que eu sempre, né, a gente sempre fala assim, é um pedaço de algo que tem, igual eu falei, tem uma Tira do história, contexto, né? Tira do contexto. É. E quem... Quais são as maiores propagadoras do movimento As legendário? esposas. Até porque elas ficam em movimento aqui também. Também. Em oração, em Porque intercessão. é o que a gente sempre fala das mulheres, né? Aqui na nossa região, graças a Deus, é muito forte também esse lado das mulheres, no sentido de caminhar com os maridos, lado a lado. Eles fazem, a gente fala, eu sempre falo para as mulheres, nós somos um movimento. Então isso já vai tratando a mulher, porque como eu falei, a nossa natureza, que nós fomos criadas tá com problema? Vai lá e resolve. Esse copo tem que encher? Você vai lá e enche. Você não vai pedir para ele que tá ao lado. Porque nós somos criados assim. Então a gente tem que começar a desconstruir. Então nós somos o quê? Nós vamos movimentando conforme os homens. Então enquanto os homens sobem a montanha, nós temos um trabalho com as mulheres também. Para não cair naquilo que a gente falou lá atrás. O homem chega, uau, tive um encontro com Jesus. E ele falou comigo e a mulher, primeira discussão. Nossa, tem que subir a montanha de novo, hein? Entendeu? Foi isso que você aprendeu? Foi isso que você aprendeu na montanha? É pra isso que você foi? Foi pra isso? Ai, Ficou pronto. 4 dias fora de casa, eu cuidando das crianças enquanto você foi lá É. pra isso. É bem Porque os problemas Fala a verdade, vocês ficaram tomando umas, mas... Mas hoje, as É. que fazem mais propaganda, foi o que o Pedro falou, são as mulheres. Por quê? Eu não tinha um problema real na minha casa. Eu não tinha um marido que bebia, nem um pai ausente. Eu não tinha um problema real, assim, né? Sim. A gente tem problema comum de casal e etc. normal. Mas coisas normais do cotidiano. E ainda assim, eu vi a transformação dele. Ele é um homem que ora comigo, que a gente, antes de chegar aqui, a gente tava começando a se olhar estranho, ele falou assim, a gente parou num lugar pra fazer um documento, ele falou assim, parou o carro no estacionamento, ele falou, amor, você tá meio querendo me... né? O que tá acontecendo, Ele né? falou, vamos orar? Vamos orar. E aí tem hora que, assim, você não queria orar. Na verdade, o nosso, né, como ele falou, o nosso Reagir. instinto é reagir ou querer ficar nervosa, né? A mulher Emburrada. tem problemas hormonais e tudo. E não, o que que faz? Amor, vamos orar? Porque eu vi que você não tá no teu estado normal. Se Fica a fosse- dica aí, ó. Fica a dica. Se fosse em outro momento, e não estamos falando somente de legendário, mas assim, dele entender que Da ele é a presença de Cristo, né? cabeça É. da nossa casa, talvez ele podia ter ficado inflamado e falado, você é louca. E não E a sei gente buscar sempre uma não é? sintonia com alguma coisa que que nos dá um discernimento, né? Sim. Sobre como agir, como lidar, que é, nesse caso, Exatamente. estar sintonizado É. com Cristo. Então, né? assim, enquanto eles vão para a montanha, nós precisamos orar com essas mulheres e fazer com que elas entendam que elas também estão subindo a montanha.
né? E Nossa. a gente fala assim, ó, a gente sempre fala essa frase, elevem suas expectativas no alto. E quando a gente fala no alto, não é na montanha, é em Cristo. Uhum. Porque, na verdade, eles poderiam, como o Pedro falou, buscar tudo isso no quarto. Uhum. E essas mulheres também. Mas foi necessário que esses homens fossem para a montanha. Então, Pra nós ser também temos confrontado, pra... que levar nossas expectativas e subir a montanha junto com eles, que é orando, intercedendo por eles. O Pedro, a gente brincou, mas assim, de todas as vezes que ele subiu, todas as vezes Deus fala com ele, fala comigo, e eu tenho as minhas próprias experiências em casa. Nossa, isso é muito legal. Entendeu? É muito, tipo assim, é muito transformador. Falando em experiência e testemunho que ela comentou, lembrei de um testemunho agora aqui. O Espírito Santo me trouxe à memória. De um amigo meu antes já, que eu levei, foi um dos primeiros que eu levei pro Legendários. Tá. E ele tem uma situação, ele tem 2 filhas, e ele tinha uma situação em casa, com a esposa e com as filhas, de direcionamento, eles são cristãos, tudo. E aí ele subiu a montanha, nós fomos pro Legendário, voltamos, e uma semana depois ele falou, Pedro, vem aqui que eu tenho que te contar. É um negócio extraordinário, eu não sei o que aconteceu, mas as minhas filhas mudaram. Papai, eu posso fazer isso? Papai, eu estou indo deitar. Papai, e é na hora. Não vou falar, não vou abrir, né? Mas Vou falar nomes. filha Querendo 1, filha 2, faz isso, volta aquilo, hora de fazer a tarefa, hora de tomar banho, e elas estão indo. E a minha esposa também. Olha, hoje nós vamos fazer um janta assim. Ah, tá bom. Que era um problema antes, Que era um né? problema antes. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu subi a montanha e eles mudaram aqui. A atitude dele reflete. Com certeza. Reflete, lógico que reflete. Então, tudo reflete. A forma que eu trato as outras pessoas, as pessoas vão me tratar. Sim. Então, ele foi para a montanha e ele voltou com um posicionamento diferente. É. Ele voltou tocado. Ele voltou se preocupando diferente com as filhas, se preocupando diferente com a esposa, e a recíproca foi a mesma. A hora que ele mudou a atitude dele, a família mudou a atitude com ele. Então, onde Cristo chega, muda. Não tem como ficar Não, igual. muda, né? Deixa eu aproveitar e contar uma experiência que eu tive. Porque, Sim. assim, eu e o Lucas, a gente tá noivo, né? Depois de Noivo e depois de eu tanta. tô no Não, projeto, depois você de sabe, né? tanta Tô no campanha, projeto né? aqui. Todo episódio o Corneta zoava. Lucas, tá na hora, Lucas, tá na hora. Até que chegou a hora, né? Tem que executar, né? Tem que executar agora. Inclusive, tá marcado já? Não. Então, Não, mas a gente Lucas, vai marcar. Lucas, olha aí, ó, vamos interromper. Fica a dica, Interrompemos Lucas. a nossa programação. Hashtag Lucas, ó, não queria... Não fui eu Voltamos que, pro não fui projeto. eu que votei no assunto. Mas, cara, ô Lucas, vamos marcar a data. Falta, Inclusive, eu falta, brinco. falta uma data. Data, É. exato. Data. fazer campanha. Inclusive, agora. eu faço alinhamento Ando e balanceamento com ele. meio. Fui Ai, lá na ótimo. coluna, ótimo. E aí, Cadê a data, Lucas? o que que acontece? Eu acompanho várias mulheres que seus maridos foram e elas contavam das experiências que elas tinham do lado de cá. Então, assim, mulheres que sentiram algumas coisas enquanto os maridos estavam na montanha. E elas sentiram, ele passou muito frio, ela sentiu frio quando tava calor aqui, sabe? Umas coisas No assim. mesmo horário No e mesmo depois fala, ó, horário. tal dia à noite. E eu te- achava isso fabuloso. Mas nós não somos casados ainda. E eu ficava assim, antes dele ir, eu falei, Senhor, eu sei que nós não somos casados ainda. Mas se eu puder sentir, eu fico até emocionada, mas eu falei, se eu puder sentir alguma coisa nesse momento, porque é um momento importante pra ele, Com certeza. pra mim também, né? Nós estamos noivos, a gente namora há 6 anos, então nossa ideia é construir a nossa família. E eu pedi isso. E aí, nossa, a gente fica muito do lado de cá, muito intensas. Eu olhava o Instagram toda hora pra ver se via foto dele. Ai, meu Deus, como será que ele tá? O que que tá acontecendo com ele? Aquele dia, numa sexta-feira, vocês foram na quinta, na sexta-feira, começou a fazer leve frio, o tempo nublado. Eu fiquei, ai, minha Nossa Senhora. E aí, na sexta-feira à tarde, eu sentada na cozinha, minha irmã, tem uma janela aqui, minha irmã tava em pé, e aqui é a porta da nossa casa, da cozinha. E a gente sentada falando, né? Ai, nossa, o que será que tá acontecendo agora, né? Porque é aquele ponto de interrogação na cabeça da mulher. O que que tá acontecendo agora? Aí nisso, tava sentada com meu cafezinho assim, pensando. Aí veio uma rajada forte de vento pela porta da cozinha. E fez assim,
voltou assim. Eu falei pra minha irmã, pra Andresa, eu falei, nossa, olha que rajada forte de vento. Daí ela, não. Aí eu, Andresa, olha aqui, tá aqui o vento ainda. Ela, não tá ventando, Laís. Aí na hora eu fiz assim. Eu fico emocionada, porque daí ela falou assim, deve ser o Lucas, que tá na montanha. Na hora eu anotei, era sexta-feira, às 16h21. Quando ele retornou, eu falei, Lucas, o que vocês estavam vivendo nessa sexta-feira, mais ou menos nesse horário? Ele, olha, certeza eu não tenho, porque não tenho certeza de horário, mas eu acho que foi no momento que a gente tava conquistando a montanha. E eu tenho certeza do que eu senti, sabe? Foi muito forte. E aí aquilo pra mim foi, uau, obrigada. Sabe, Deus, obrigada. Porque nós não somos casados ainda, mas eu queria sentir, sabe? Sim. E eu senti. Então aquilo pra mim me marcou muito. Eu anotei no meu bloco de notas no celular. E Foi muito lindo forte. isso, porque né, nós como esposa sempre orientamos as mulheres, fala assim, olha, os maridos vão ficar sem celular. Tem algumas funções lá, né, depois que se torna legendário, que acaba usando o celular. A do Pedro é uma que poderia usar, mas o nosso combinado em casa, continue sem celular. Nós fazemos tudo como se fosse a primeira vez, porque senão perde o propósito da nossa casa também. Então a gente fala assim, ó, vai subir, o que é a preparação dos participantes? Sei lá, a gente começa a fazer jejum antes e tudo. Eles não usam celular, você também não vai usar. Só em caso de realmente muita emergência, né? E fora isso, você não usa o celular. Porque daí a gente usa o recurso que eu passo pra elas, que é... Meninas, eles estão sem celular, então eles não vão ver nada que vocês escreverem pra eles. Mas, façam um diário de bordo. Tudo que vocês estiverem sentindo, vontade de falar naquele momento, mande no celular do marido. Uhum. E é incrível, né? Nossa, foi. Que quando eles voltam e eles começam... Ai, me arrepia. Eles começam a ler muitas coisas que elas estavam vivendo aqui, uma enxaqueca, o frio, ou o próprio vento. Eles estavam sentindo lá. Por quê? Nós somos uma só carne. Então, assim... É uma sintonia. Exatamente. Tipo assim, então, assim, o peso espiritual que estava sobre a vida do Pedro naquele momento também é em mim. Então, quando ele foi a primeira vez, eu fiquei sem dormir, eu fiquei muito agitada, assim. O meu filho mais velho, Kim, até hoje, o Pedro sai, ele sente muito, tipo assim, a falta e aquela confusão. Então ele acorda falando à noite. As crianças sentem muito, né? Sim, eu vejo que quando tá nas lives, pesado. muitas mães relatam. Meu filho do Exatamente. nada começou a ficar doente, ficou gripado. E ainda assim, eu falo pra ele, pode continuar indo, não tem problema. E não é pra ficar livre dele, porque tem muita mulher que manda pra ficar livre do marido, que eu sei. O meu não, é porque eu sei que Deus vai usar a vida dele, vai falar com ele, assim como vai falar com a gente. E uns outros sponsors do movimento, além das esposas, são os filhos, né? Sim. Os filhos são fascinados pela mudança que os pais tiveram, pelos testemunhos, pela mudança da casa. Tem muitos filhos, assim, que realmente vivem. Meu pai é legendário, tem a camisetinha, né? Meu pai é legendário. Eles têm orgulho. Tal, então eles têm orgulho de... E a recepção é muito bonita. Corneta, quando estiver aqui em Londrina, eu vou te convidar para ir. Em julho tá convidado, se quiser participar. Aqui, né? É muito... Julho, né? Julho. É muito bonita a recepção. Quando Convidado. eles chegam, o olhar deles é diferente. Muda, é muito diferente. É muito bonito. Aí vê os testemunhos, né? E um dos testemunhos que até o Pedro falou em relação a filhos, tinha uma pessoa também, né? Não podemos falar os nomes, mas que ele tem uma filha menina e ele não sabia lidar com essa filha. No sentido do quê? Ele foi, né? A origem. O cara muito chucrão, muito não sei, tipo... Então, assim, em vez de dar uma bronca na menina quando necessário, ele dava, tipo, tapa. A menina saía, né? Então, assim, não sabia lidar, ser pai, não sabia conversar. Hoje, né, fase pós-legendário, ele aprendeu a ser um bom pai. Então, assim, se você vê a menina, é um grude com ele. Olha que legal. Entendeu? A menina, ele continua corrigindo, só que da forma correta, né? Então, ele reaprendeu, desconfigurou o passado, que antes era o homem para ser um bom pai, não, né? Mas assim, qual que era? O pai tem que pôr ordem na casa. A ordem na cabeça dele era o quê? Ser bravo, ser agressivo, bater na mesa, né? Bater na mesa. E a gente sabe que não é verdade. Então, ele transformou. Hoje a menina é um chiclete com ele, eles participam do movimento, ela acampa com ele, até quando não tem coisas do movimento, eles acampam juntos. Que legal. Né? Então, assim, é um dos testemunhos. Ele até comentou essa semana conosco, né? A minha função é levar ela na escola. Então eu acordo, levo ela na escola, volto, troco de carro, porque ela gosta de ir com aquele carro. Você tem uma menina?
Eu tenho. Você sabe que eu fiz essa função durante anos e quando me tiraram dessa função eu fiquei chateado. É muito legal, mas era assustador, porque, olha, eu tenho testemunho dessa daí, que minha filha foi comigo, acho que de 9 anos até 14, 15 ela ia. E aí, gente, eu lembro que teve uma fase que ela entrava dentro do carro. A hora que ela entrava dentro do carro, tudo bem, filha? Como que foi seu dia? Ah, pai. E o mundo tava caindo. Eu falava assim, meu Deus. Isso assim, passava na minha cabeça. Caiu como que fala? Um asteroide. Cometa lá na escola. O prédio caiu. Teve briga de 2 facções lá. E eu imaginava... Tipo, eu falava assim, cara, parava o carro, meu coração tava acelerado e eu querendo resolver tudo quanto é problema. Aí até que minha mulher chamou e falou, não, você só tem que escutar ela, deixa ela falar. Resolver. E a minha agonia de querer resolver os problemas. Cara, aí foi um tempo, pra mim foi um treinamento que eu só tinha que escutar. E ela entrava no carro e eu, de vez em quando falava assim, o que você achou? Aí eu fui aprendendo os hack, né? O que você achou? Conduzir a conversa. Até que eu aprendi, mas olha, foi uma conquista. Né? Foi uma conquista, mas genial. Filho homem você tem, não? Não tem. O homem é mais... Básico. Como foi tudo bem? Foi tudo bem. Tudo bem, Tudo certo. pronto. O que você achou legal? Tudo. Ou nada. Como foi a escola hoje? Me conta. Nada Tá bom, demais. né? Meus amigos estavam lá, professora, estudando matemática. Isso Beleza. tá muito falante. É, quando fala muito. Fala muito. Esse já deu. Ai, que legal. Isso é muito legal. E vamos já É genial. pensando em Vamos. finalizarmos. Pensando em finalizar, e antes eu tenho que falar vai. o quê? Antes você tem que falar, vai. Tem que falar uma coisa para você, que hoje vai ser o meu testemunho aqui, vai ser para você, empresário, que está precisando de criar um programa para se relacionar com os seus clientes e já pensou em criar um aplicativo, né? Precisa fazer promoções e também quer dar um cashback, descontos legais para o cliente, incentivar as pessoas aí a virem conhecer seu negócio. Pois agora a gente conhece um aplicativo chamado Clube. Esse aplicativo é um marketplace de clube de desconto. Então você pode ter o seu próprio clube de desconto dentro do clube. Esse clube é legal porque todos os jovens estão usando esse aplicativo. E com ele você cria o seu programa de desconto, de cashback e oferece lá uma série de incentivos para as pessoas virem conhecer seu negócio, para você fidelizar os seus clientes, tudo num lugar só. Fora isso, o clube empresário te fornece um monte de dados sobre negócios que estão acontecendo aí na sua cidade, comportamento de consumo dos clientes e a possibilidade até de mandar enviar mensagens para esses clientes que fazem parte, que tem o aplicativo Clube. Então tudo isso você consegue com um único aplicativo resolver vários problemas. Trazer novos clientes, fidelizar os clientes atuais, conseguir dados sobre o negócio, tudo com um aplicativo só, que vai te permitir ainda uma coisa muito legal. Imagina você criar aquele cartãozinho de descontos. Não, você faz dentro do aplicativo, que é muito mais legal para o jovem hoje em perde, dia. Né? E não perde, não perde o papelzinho. Não perde e fica mais fácil dele acompanhar, dele saber dessa relação ficar legal. Então, o Clube é um marketplace de desconto, de clube de descontos para você conheça e o Léo tá me dizendo que é para eu olhar para a câmera, né? E eu tô olhando, Léo, mas eu tô olhando para essa câmera. Aí eu lembro que que a câmera é essa daqui. Então você, empresário, não perca a oportunidade aí de conhecer mais sobre o clube. Quer saber mais? A gente vai deixar os links aí na descrição do podcast, tá? A gente tem também aqui, contar para você que aqui nós estamos no estúdio Agape StudioCast, que é você que está pensando em criar o seu podcast, gravar o seu conteúdo para as redes sociais, conta aqui com o estúdio. Tá bem aqui no coração de Londrina, pertinho ali da rotatória da Maringá, né? E aqui você tem toda a infraestrutura para você produzir o seu podcast, gravar os seus conteúdos, tá? Então tá aqui disponível para você. Fora isso, você tem aqui a Agape Market Hub, que é a nossa agência, o nosso hub de negócios, onde você pode ter planejamento de marketing, agência, que é a parte de produção, toda design, criação de todo o material impresso, digital,
web design, tudo num lugar só, né? Então, uma agência completa e mais ainda produção de conteúdo, que é exatamente isso, pensar em várias soluções para vocês, para conteúdos para as redes sociais. Lembra que hoje em dia, né, você ganhou uma ferramenta poderosíssima nas suas mãos. Você não precisa mais de uma emissora de TV, de uma emissora de rádio, né, para fazer ter o seu próprio canal de comunicação. Te deram aí nas mãos as redes sociais, mas um segredinho, se você ficar fazendo postagem que parece mais uma panfletagem, o cliente não gosta, ele Não. vai embora. Ele é a mesma coisa Só na época catálogo. que ele tinha um controle remoto na televisão, que ele pulava a programação e ia embora. E aí você não sabe por que sua programação não dá certo, porque você ainda não aprendeu a fazer o que antigamente as pessoas iam na TV procurar, que eram programações legais, divertiam, entretinham, informavam, né? Então, que tal você incluir uma programação de conteúdos? E aí a gente tem uma produtora de conteúdo aqui especializada nisso para te ajudar, faz parte de uma estratégia total aí para te ajudar, certo? O que mais, Lala? É isso aí. É isso aí? Não, vamos pedir mais uma coisa? Vamos Vamos. pedir pra galera curtir, comentar, compartilhar, Sim. salvar o link e mandar no WhatsApp. Salvar o link e mandar no WhatsApp. WhatsApp é bom, hein? E todas as redes sociais, né? Que esse é o hack que nós aprendemos, que a né? gente não Aprendemos sabia. aqui com a convidada. E né? nós estamos no YouTube, YouTube, no Spotify, no Amazon. no Amazon. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo, né? Deixa Sim. seu like e segue a gente também no Instagram. Deixar aqui embaixo. Segue a gente lá, deixa os coraçõezinhos É isso aí. pra gente. Tá Bora bom? movimentar. Até os haters, tá? Se quiser, Pode seguir também, fica à vontade. segue a gente Pode lá. comentar aqui Faz embaixo. textão, faz textão. Então, eu gosto É. quando o hater Eu vem também com gosto. textão. Eu A gente gosto. tava até falando sobre isso antes de... É. Eu fiz uma postagem sobre o discípulo Pedro, e aí teve alguns haters e tal. Eu falei, que legal. Porque veio um textão, eu falo, nossa, a pessoa dedicou o tempo dela pra trazer a opinião dela, Eu que é acho muito demais. bem-vinda, Eu acho mesmo demais. sendo um hater. Eu tô Acho precisando dos maravilhoso. haters, Deixa comigo. Deixa comigo. eu acho legal, eu acho maravilhoso, legal. Eu acho que a gente maravilhoso. só se realiza na internet quando você Quando tem tem hater. uns Mas eu haters matos, falei assim, pro bem legal. Corneta antes, e vou repetir, que uma vez o Luan Santana foi dar uma entrevista e ele disse que ele chegou no pai dele no começo da carreira, pai, tô famoso. E o pai dele falou assim, alguém já te criticou? Aí ele, não. Aí ele, então você não tá famoso. Genial. É sobre isso. maravilhoso. Sim, A É gente isso mesmo. só vira alvo quando a gente se destaca. Então, Exatamente. Vem todo tipo de flecha, né, quando a gente Vem, vira alvo. lógico que vem. Vem Mas tudo. já indo pro final do nosso episódio, como que a pessoa pode entrar nesse movimento? Como que ela precisa se cadastrar? O que que ela tem que fazer? Porque assim, né, tem crescido muito. Aqui na nossa região, você comentou que tem Maringá, Arapongas, Apucarana e Londrina. Como eles podem se cadastrar para fazer Pra parte do participar. movimento? Nós temos legendários em praticamente todas as cidades em volta também. Uhum. Porém, nessas foram criadas manadas, né? A gente chama de manada, que o homem só é presa fácil e o homem junto é a manada. Então, quero até mandar um abraço para a manada de Arapongas, manada de Apucarana, que é a manada vizinha nossa, manada aqui de Londrina, e a manada de Maringá, que foi onde tudo começou na região. Um abraço para o nosso coordenador Wesley Silva, para o diretor executivo Marcos Massolin. E o nosso principal canal de conexão, né, de conversa, de diálogo com o futuro legendário, né, o participante, o interessado, é através do nosso Instagram. Ah, tá. Então tem o Legendários Maringá, Legendários Arapongas, Legendários Londrina, Legendários Apucarana. Então através desses canais, então se você é daqui de Londrina, Legendários Londrina. Se você é de Arapongas, Legendários Arapongas. E através desse canal de comunicação, a gente sempre coloca link de pré-inscrição, a data do próximo evento e até o link de inscrição. Depende do caso, depende do top e a gente vai comunicando através do Instagram mesmo. Ah, legal, bom saber. É no Instagram. Nesse- Aí tem lá o endereço Londrina, né? O endereço Legendários. Legendários Isso. Londrina, Legendários Apucarana. Isso, até podia Maringá. editar, depois Legendários coloca aqui Maringá e embaixo, né? Legendário É. Arapongas, isso? Exatamente. E Maringá também. E Maringá também. Falei, Legal. 4 de julho. Isso, nós vamos Ah, ter é. o top agora, não sei quando vai lançar, né? Não, Mas acho não que vai. É Acho que é Logo. bem. É em bem julho agora. ainda. É Bem agora em pertinho. julho. Nós É, estamos estamos em com o julho. link aberto no Instagram, eu vi mesmo. Legendários Arapongas, Legendários Apucarana e Legendários Londrina. Por quê? No próximo top agora da região nossa aqui, é o top 1125, cada top tem um número. Tá. Então esse top é o top 1125.
E o top 11 e 25 terão 2 saídas. Uma saída de Londrina e uma saída de Arapongas. E aí vão para a montanha. E esse top será do dia 17 ao dia 20 de julho. Então até já vou aproveitar aqui e sair do script. Você é o nosso convidado. É meu convidado. Vai participar. Agora! Léo? Agora, Nossa! Será, Léo? Será? Você encara esse desafio sem pressionar. Você pode responder depois. Mas se você quiser responder agora, se encarar esse desafio e topar. Encarar, eu encaro. Aí. Eu só não sei se eu consigo ficar 3 dias sem o celular, mas eu vou encarar. Consegue? Tranquilo, é legal. Tô Da brincando. montanha, hein? Eu consigo ficar assim. Eu vou, A hora que eu vou acabar sem o aqui, então celular. nós vamos entrar lá, fazer a tua pré-inscrição já. Essa Nós eu vamos quero monitorar, fazer Vai a pré-inscrição. repensar Então os é de convidados 17 a 20, saindo daqui de Londrina, quem é de Londrina, saindo de Arapongas, quem é da região de Arapongas. Então nós teremos esse top aí. Olha aí. 11, 25. Ó, ficou na 11 bucha, hein? falou o Ficou número, na hein? bucha, hein? Brincadeira. Deixa, antes da gente finalizar também, deixa eu agradecer, porque olha só como ficou florido o nosso podcast hoje, porque eles trouxeram para nós da cor dos legendários e Sim. com também uma vou pegar aqui, frasezinha, ó, pode tá? pegar, mostra. Enquanto eu leio, Provérbios Linda, ó. 16:3. Olha que linda. Não, tá virada. Aê, agora sim. Ó o bilhete que ela nos trouxe. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus os abençoe, Pedro e Suelen. Muito obrigada, a gente amou. Ai, ficou muito mais bonito o nosso ambiente agora, né? Olha isso. Que lindo, ó. E eu queria agradecer vocês por terem a disponibilidade em vir aqui. Tenho certeza que algumas pessoas vão ser inspiradas por esse movimento a partir Amém, desse em nome de episódio, Jesus. eu acredito. Casal maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. Quem sabe vocês voltam para contar novas experiências e impactar Isso aqui. novos homens e novas famílias, né, Corneta? É verdade. Quem sabe o Corneta vai. A gente volta depois que você. Depois a gente pode fazer Eu vou roubar um a minha camisa. programa. Aí você vai descobrir o quanto que é valioso essa camisa. Porque Exato. não adianta você tentar ir na Comprar, na não. Shopee, Não, não sei da não, onde, não tem. comprar, que Não. não vai dar certo. Não Você vai. tem que ir lá e subir para ter a camisa. Pagar o preço de subir na Exatamente. montanha. E é um prazer para nós estarmos aqui, Com porque tudo que certeza. você acredita, tudo que você vive, é gostoso, é prazeroso a gente dividir, a gente falar sobre, a gente explicar, tirar as dúvidas, deixar claro, né? Então, Sim, é um prazer. Muito obrigado foi maravilhoso. pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada. Maravilha. Obrigado, É isso gente. aí. Obrigado. Beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Até mais. Até mais. gente. Tchau, Tchau.